Olha, pela primeira vez nós conseguimos unir o Brasil tendo como tema a reforma tributária. Acredito que a participação da sociedade civil organizada e também a abertura do Congresso Nacional para o diálogo foram fatores principais para a aprovação da reforma tributária. E é evidente que a FENAI teve um papel extraordinário, trazendo os temas, debatendo ideias e soluções, e o resultado é que nós todos olhamos para a floresta e não para a sua árvore, e conseguimos uma convergência para fazer a mais ousada reforma estruturante para a economia brasileira. E por que eu posso dizer isso? Porque o Brasil precisa ter ganho de produtividade. Nós somos um país que estamos envelhecendo, somos um país muito dinâmico, muito moderno, com avanço tecnológico, com muitas pesquisas e, portanto, no mundo aberto, não é possível você disputar esse mercado, seja interno contra os importados, ou seja, externo no mercado internacional, com custo tributário de 8% a 12%, dependendo das cadeias produtivas. Quanto mais elos de produção um setor tem, mais cumulatividade tributária ele sofre, porque o nosso sistema cobra imposto do valor acumulado, cobra imposto em efeito cascata, imposto do imposto. E agora não, nós nos tornamos um país moderno. Vamos cobrar imposto do valor adicionado, imposto do valor agregado, que aproximadamente mais de 95% das nações conhece esse modelo tributário e vai criar para o Brasil um ecossistema internacional, entrar nesse ecossistema, favorecendo o Brasil atrair novos investimentos, internos e externos. Para quê? Para gerar riqueza. O Brasil tem que aprender que não há mais espaço para tributação. Não podemos mais tirar renda disponível da sociedade brasileira. Nós temos que aumentar a renda. E aumentar a renda é ser um país dinâmico, capaz de produzir mais riqueza para distribuir e colocar mais dinheiro no bolso do povo, rompendo aquilo que eu chamo de armadilha da renda média per capita pequena do povo brasileiro, que impede a economia brasileira de crescer de maneira consistente. Portanto, é uma revolução. Nós fizemos uma grande revolução, unificando o Brasil e mudando o sistema tributário sobre consumo e serviços para a sociedade brasileira. Então, na verdade, nós reconhecemos que as previdências complementares fechadas, coordenadas pelo mutualismo, pelo associativismo, são isentas, não são contribuintes do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Por uma questão simples, o Brasil precisa aumentar a renda per capita do seu povo. E ao tributar entidades que não têm fins lucrativos, essas entidades, ela organiza mais de 10 milhões de contribuintes, de trabalhadores e trabalhadoras, na perspectiva de garantir uma complementação de renda numa etapa tão nobre, tão importante da sociedade brasileira, que é a vida 65+. E aí, de fato, o Brasil, que perdeu o bônus demográfico, e terá nos próximos 20 anos a maior população idosa do planeta, coisa que a Europa demorou 100 anos, o Brasil vai atingir em 20 anos. Portanto, seria um erro da reforma tributária não reconhecer que essas entidades que organizam pelo mutualismo, pelo associativismo, previdências complementares coletivas sofrerem tributação, porque na prática isso ia significar redução, talvez de 8% a 10%, da remuneração do salário do aposentado na sua parte da complementariedade. Isso prejudicaria a própria economia, porque estaria tirando o dinheiro da economia circulante e impedindo a economia de crescer e ter um mercado forte, pujante de consumidores. Portanto, é uma vitória não tributar os fundos de previdência complementares das entidades sem fins lucrativos. Sobre essa mobilização, a importância dessa mobilização junto ao Congresso Nacional. Então, a construção coletiva, a troca de ideias, a troca de saberes, constrói uma sociedade muito melhor. E o parlamento soube ouvir as instituições.
E a FENAI foi muito propositiva. Quase todos os setores compreenderam que era fundamental mudar o sistema tributário. De acordo com o Banco Mundial e todos os organismos internacionais, o Brasil tem o seu pior sistema tributário comparado com o resto do mundo. Está entre os 10 piores sistemas. E, portanto, houve uma consciência que todos deveriam aprovar a reforma, ressaltados os destaques, as suas particularidades, especificidades. E foi nesse diálogo muito competente, com a elaboração de técnica dos assessores da FENAI, que construíram coletivamente um ambiente para esta compreensão que tanto as previdências complementares fechadas, como também os planos de saúde, de autogestão de entidades não filantrópicas e não privadas, portanto, deveria não ser contribuinte do IVA e ter a isenção. Tendo em vista que na reforma tributária, na emenda constitucional que deu origem à Lei Complementar 214 de 2025, tinha previsão constitucional para tratar num regime específico. Então, nós demos previsão constitucional e dentro da previsão constitucional, do preceito constitucional da emenda da reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023, na Lei Complementar 214 de 2025, a gente consolidou aí a não tributação tanto da Previdência como também da autogestão de saúde para essas associações. E aí a FENAI, evidente, é uma grande vencedora, militou, trabalhou, convenceu a Câmara, convenceu o Senado e convenceu inclusive o presidente Lula ao não veto. Eu que quero contar sempre com assessoramento, com apoio técnico da FENAI, né? Porque eu dei os meus primeiros mandatos, eu tenho 6 mandatos, e eu praticamente combinei a legitimidade da minha representação indireta, que o povo mineiro me deu o orgulho e a satisfação poder representá-los durante os temas no Brasil por 6 mandatos, 24 anos, eu sempre tive esta compreensão que deveria combinar essa representação indireta com a representação legítima direta da população. Meus 6 mandatos foram assim, foi assim que eu fiz a nova política para a juventude, Estatuto da Juventude, o Plano Nacional, foi assim que eu alterei a lei de drogas, despenalizei o usuário, foi assim que eu fiz a lei mais importante de combate à corrupção, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que surgiu os portais de transparência, foi assim que eu fiz a CPI de violência contra jovens, negros e pobres, foi assim que a gente fez a reforma do ensino médio, sempre em comissões, em grupos de trabalho, ouvindo a sociedade especialista, e foi assim que a gente conseguiu votar uma reforma tributária depois de 60 anos, e a primeira reforma tributária no Estado democrático, que a penúltima foi a ditadura civil de Vargas, a última ditadura militar, e esta é a primeira do regime democrático. Isso tem um nome, capacidade de diálogo, conversa com todos os setores e a bela contribuição da FENAI. Espera que a FENAI possa também contribuir com outros temas, ter uma agenda legislativa anual e que possa ajudar o Brasil nessa grande travessia que é reconstruir e fazer um Brasil que seja melhor, mais justo, menos desigual e que seja um país do tamanho do sonho de todos os brasileiros e brasileiras. Esse é meu sonho, é a minha expectativa e quero contar com a FENAI.